Salve, salve rapaziada, muito beleza com vocês? Bruno Bar começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre Fórmula Drift, a última etapa que aconteceu no estado de Washington, em Monroe Evergreen, uma das pistas mais desafiadoras do calendário, galera. Uma pista muito tensa. Final de semana de muitas polêmicas, né? Tivemos aí várias batalhas controversas, muita divergência nos próprios juízes, um decidindo por vitória de um, enfim. Isso aconteceu diversas vezes, pra falar bem a verdade, é a primeira vez que eu vejo os juízes divergindo tanto. Teve muita polêmica, público vaiou e inclusive um dos pilotos abriu um protesto, que é quando você não concorda com a decisão do juiz. Então vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, rapaziada. Bem, pra gente contextualizar tudo que a gente vai falar nesse vídeo, vamos entender primeiramente essa pista, né, galera? Como eu falei pra vocês, ela é uma das pistas mais desafiadoras e vocês vão entender por quê. Como diversas outras pistas nos Estados Unidos, tem um grande oval, assim como Irvingdale, Orlando, New Jersey. Isso pela característica dos autódromos lá nos Estados Unidos, tem oval. Só que lá não é um oval qualquer, mano. É um oval muito grande. Deixa eu pegar no Google Maps aqui, velho, pra vocês verem o tamanho do bagulho, que é sinistro. Galera, tô com o Maps aberto aqui. Velho, vamos ver o tamanho do negócio. 220 metros quadrados de diâmetro. Cara, é muito cabuloso. Só pra ter uma comparação, Londrina tem 120. Agora eu lembro de cabeça. Londrina tem 120 metros. É tipo quase o dobro de Londrina. É muito grande. Existe muita potência dos carros e obviamente muita habilidade dos pilotos. Logo depois desse grande curvão, eles entram por uma segunda zona externa, onde os carros precisam desacelerar, mas não existe uma zona de desaceleração. Só que todos os carros precisam desacelerar, só que não bruscamente, né, como os juízes definiram no briefing. E aí uma terceira zona externa, onde os carros aí sim podem desacelerar. Uma zona interna, né, um clip point interno, e aí finaliza numa quarta zona externa. A hora que vocês verem as batalhas, vocês vão entender melhor essa pista. Os juízes do final de semana, galera, foram Chris Wu, Ryan Lantern e Brian Eggert. O Ryan a gente já conhece, ele já julgou aqui no Brasil, Super Drift Brasil. E pelo que a gente viu nesse final de semana, várias decisões divergentes, principalmente do Ryan com os outros dois. Apesar que também houve divergência entre eles mesmos. Foi bem complicado e a gente vai analisar batalha por batalha o que houve de errado, o que tá acontecendo. Será que o Drift está virando um esporte Nutella que não pode encostar, não pode bater? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Primeira batalha do final de semana, a primeira da Top 32, sempre com o primeiro colocado e surpreendentemente, novamente, ele, Kazuya Taguchi. Cara, ele é o cara que eu vou falar pra vocês, eu não dava nada pra ele. Até então, tipo, totalmente apagado no cenário da Fórmula Drift, não tinha mostrado grandes resultados, bem apagado mesmo. E aí, do nada, etapa passada fez a P1 na Qualify e depois ficou em primeiro lugar. E ele andou muito, mano, andou muito, tipo, mereceu mesmo a vitória. E dessa vez, P1. Então ele tava com muito favoritismo ao seu lado, porque ele tava andando muito, a quali dele foi tensa. E ele foi contra o Rad, que tinha ficado em 32º, né? Então, mano, o primeiro contra o último, mais ou menos já tem um favorito na batalha. Mas não foi bem isso que aconteceu, galera. Vamos olhar aí bem, eu já vou aproveitar essa volta para explicar um pouquinho da pista, né? Então, a primeira zona externa começa bem ali, ó, no muro mesmo. Vocês podem ver que existe uma inclinação lá, eles chamam de bank, né? Então, é uma pista inclinada, muito grande a zona externa. Essa é a segunda zona externa, faz a transição para a terceira zona externa, o inside ali que eles estão passando agora, e aí a última e quarta zona externa também passando perto do muro. Eu percebi que a grande maioria dos pilotos, para não dizer todos, nessa última zona não conseguiam fazer ela bem fluida. Me parecia que a curva não era bem, a gente chama que ela era meio quadrada, que não dava para fazer ela de forma bem fluida. Olha, novamente, o tamanho da curva. A volta dele, galera, foi sensacional, do Kazuya Taguchi como líder. Como perseguidor, o Rad tava vindo várias bobeadinhas assim, dava para ele ganhar fácil. Conseguiu preencher bem a segunda e a terceira zona, um inside perfeito, e aí ele finalizou com maestria. A cagada veio, galera, quando ele veio como perseguidor. Ele veio muito próximo do Rad.
se posicionou num lugar muito colado, uma linha boa. Só que nesse momento ele se perdeu. Os juízes analisaram, foram entender de quem foi a culpa. Existe sim uma desaceleração do líder, só que não foi uma desaceleração muito brusca e os juízes decidiram que o erro foi do Kazuya. Então ele acabou perdendo essa etapa. Mas é importante a gente analisar, porque nesse momento existe sim de fato uma desaceleração do Rudd que causa o erro do Kazuya. Não houve contato, mas essa desaceleração fez com que ele pisasse no freio de pé, angulou demais o carro, né? Travou muito a roda da frente, angulou, o carro espalhou e ele foi para fora da pista, zerando a volta dele. Os juízes entenderam que dessa vez, que o erro não foi do Rudd, ele desacelerou, mas não bruscamente, mesmo não sendo uma zona de desaceleração. Então, é importante falar isso porque depois a gente vai voltar nessa questão da galera de pode, não pode desacelerar, enfim, é culpa do líder ou não. Próxima batalha, Justin Pollock e quem que é esse mesmo? É o Nick Novak. Essa batalha, galera, na minha opinião, ela foi bem controversa porque o Justin Pollock andou muito mais do que o Nick. Sério, a diferença da liderança para perseguição foi muito absurda e mesmo assim os juízes deram empate. E aí eu comecei a questionar, tem alguma coisa errada com esses juízes. Olha a volta do Justin Pollock, como deixou o Nick Novak muito longe. E vamos analisar agora a volta do Nick como líder e o Justin atrás. Muito mais próximo, muito mais colado, muito mais agressivo, mesmo que ele tenha cometido alguns ajustes ali para tentar manter a aproximação. Isso é uma coisa que a gente entende, que o perseguidor ele precisa às vezes sacrificar um pouquinho o ângulo ou linha para manter a aproximação, e isso é uma coisa que os juízes pedem. Olha a diferença, galera, de proximidade do perseguidor. Na liderança existe sim uma diferença do JTP para o Nick, mas não justifica né? O JTP ele andou um pouquinho pior na liderança, mas ele andou muito superior na perseguição. Vamos olhar as duas imagens lado a lado. Olha só, primeira zona os dois fizeram muito bem como líder. Como perseguidor o JTP veio muito mais colado. Na segunda zona externa o JTP passou um pouquinho mais raso e o Nick passou um pouquinho mais preenchendo tudo. Mas no inside clip o JTP passou de forma melhor. Ou seja, existe uma diferença ali de liderança, sim, uma vantagem para o Nick, mas a perseguição, na minha opinião, que é onde existe maior dificuldade, foi muito superior do Justin Pollock. E os juízes decidiram para a vitória do Justin Pollock. Beleza. Mas o Ryan não. O Ryan decidiu por OMT. Beleza. Que bom que dois juízes já decidem, mas... cara, não sei aonde o Ryan viu empate nessa luta, nessa batalha, mas enfim, vamos lá. Vamos para outra batalha agora já no top 16, no top 32 não teve muitas polêmicas, digamos assim. A próxima batalha, Matt Field versus Ori Box. Dois pilotos da Falcon Tires, legal, Corvette versus S15 com V8. Foi também uma batalha muito acirrada, galera, muito acirrada mesmo. Os dois muito próximo na sua liderança, na perseguição. Olha como o Justin Ori Box vem muito próximo, muito agressivo, transição bem próxima, colou o tempo todo no Matt Field, galera. Foi muito bonita essa perseguição e também a liderança do Matt Field. Foi uma volta excepcional. Vamos agora como a segunda volta, né? Ori Box na frente, Matt Field como perseguidor. E se repete. Muito bonito o Ori Box, muito profundo na primeira zona externa, fumaça o tempo todo, Matt Field também colado. Aí ele dá uma distânciazinha do Ori, mas já logo ele recupera. Na transição um pouquinho quadrada, sem muita fluidez, perde um pouquinho de ângulo, mas de resto também consegue bastante aproximação ali na zona externa 4. Existiu erro dos dois pilotos na perseguição, no líder. O Matt Field, na minha opinião, não foi tão próximo em alguns momentos do Ori. Na transição ali ele acabou dando uma erradinha, mas foi uma volta muito parecida em todos os sentidos, principalmente no que se diz agressividade dos pilotos na perseguição, e também uma boa volta de liderança. Vamos ver aí o side by side, né? Lado a lado. Olha só, galera, você dá até para confundir quem é quem, porque os dois carros têm a mesma cor. Olha como o Ori vem
um pouquinho mais próximo dele na primeira zona. Porém, como líder, o Ouri ele acaba perdendo ali a terceira zona externa. Mas o Matt Field também comete alguns errinhos na liderança. Só que aquela coisa, às vezes um errinho na liderança se compensa num errinho na perseguição. O Matt Field cometeu erros na perseguição mais bruscos do que o Ouri Boxes. Ele não fez uma perseguição tão limpa. E o Matt Field fez uma liderança mais fluida. O que a gente decide nesses casos, quando as duas voltas são bonitas? Empate, né, galera? Pra que a gente vai julgar alguém vencer se as duas voltas são boas? E o que os juízes decidiram? Vitória do Matt Field. Nesse momento eu concordo com o Ryan, realmente foi um empate. E em nenhum momento o Ouri venceu essa batalha, mas o empate é justo. Agora, o Matt Field vencer, galera, eu achei que foi muito injusto esse julgamento com o Ouri e a sua perseguição bastante agressiva. Também não concordei com esse resultado. Agora vamos falar da volta do João Barião, ele que, na minha opinião, fez a melhor etapa da sua carreira na Fórmula Drift. Se classificou em 12º, muito boa a volta de Qualify. Ele estava com alguns probleminhas no carro, mas mesmo assim ele fez uma volta excepcional de líder, galera. Olha só, muito fluido na primeira volta. Ele perdeu a segunda zona externa, mas preencheu a terceira muito bem. Um inside também bem fluido. E na quarta zona, no finalzinho, ele acabou saindo um pouquinho mais cedo. Foi quando o carro começou a dar problema. Beleza. Teve algum errinho ali na liderança, mas a volta de perseguição do Jonathan Castro foi muito ruim, galera. Muito ruim mesmo. Na primeira zona, longe, não conseguiu chegar perto. Vamos ver o replay de novo aí. Olha como ele, em nenhum momento, ele nem sequer chega perto do carro. Só no finalzinho, mas roubando muita linha. Ele teve que cortar pela linha por dentro. Em nenhum momento ele chega a encostar na porta do carro do João. Sempre é um carro de distância e no resto da volta também. Sempre um carro de distância, nunca consegue colar no carro, no Corvette do João. E aí vamos para a segunda volta. Nesse meio tempo o João foi para os boxes, ele pediu 5 minutos. Não sei se conseguiram resolver o problema no carro, mas enfim. Ele começou um pouquinho longe, mas logo já colou no Jonathan Castro. Olha só, muito mais próximo do que o Jonathan na perseguição. O Jonathan veio mais raso na liderança, preencheu a segunda zona bem, beleza, mas o João muito mais próximo durante toda a volta, deixando menos de um carro sempre de distância. No finalzinho ali o Jonathan acabou escapando, mas está ali nos últimos metros. Beleza, o João teve um probleminha ali na segunda zona externa, não completou, mas o Jonathan Castro também foi muito mais raso na primeira zona. Na última zona também o Jonathan Castro, olha só, não preencheu bem, da mesma forma como o João. Ele saiu da zona muito cedo, praticamente só preencheu ali primeiro 2 metros. Então assim, os dois pilotos tiveram alguns errinhos na liderança, mas a perseguição do João foi melhor. A perseguição do Jonathan Castro, eu nem diria que foi melhor, mas houveram pontos divergentes ali, onde um fez a zona melhor do que o outro. Meio indecisivo, né? O que a gente pode dizer? Talvez um empate era bem merecido ou até a vitória do João. Quando eu vi a volta eu pensei, mano, já levou. Vamos analisar as duas voltas lado a lado. Olha a proximidade do João, a diferença na perseguição comparada ao Jonathan. No finalzinho que ele tenta colar ali, mas nem consegue muito. Ó, aí é onde o João acabou perdendo a segunda zona. Preencheu bem a terceira, até melhor do que o Jonathan. Os dois passaram bem no inside e os dois também não preencheram a quarta zona. Olha só como os dois foram rasos. Beleza, galera, foi bastante complicado essa volta. Os dois cometeram erro, mas olha a decisão que me surpreendeu demais e até mesmo os locutores ficaram tipo meio que sem falar, né? Sem ter o que falar. O Ryan deu a vitória pro João, que até acho justo, mas se fosse o juiz até daria um empate. Agora, a vitória pro Jonathan Castro, mano, não consigo entender, juro, não consigo entender aonde que eles viram esses pontos pra dar a vitória pra ele. Mas beleza, né, galera? 3 juízes servem justamente pra isso. Só que essa divergência aconteceu muito, galera, diversas vezes, galera. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 batalhas ainda, onde as opiniões dos juízes, elas foram muito distintas. Tipo assim, não foi um empate e um acha que é um, sabe? Foi tipo um pro piloto A, o outro pro piloto B. Foi muito bizarro essa etapa. Várias coisas estranhas aconteceram. Bem, galera, eu vou pra agora a volta do JTP e do Matt Field. Eu nem vou mostrar as duas porque vai ficar muito longo esse vídeo. Mas olha só como o JTP ele tava
muito colado também na perseguição, Match Field bem longe na primeira zona externa, os dois completando bem as zonas, né, a segunda zona. O JTP acaba não completando muito bem a terceira, mas de forma geral uma volta bem fluida dos dois. O JTP, na minha opinião, fez uma volta melhor de perseguidor, principalmente na primeira zona, onde é bem difícil se aproximar, e o Match Field fez uma volta melhor de líder. Beleza, foi bem diferente as duas voltas um do outro, líder e perseguidor, mas novamente, olha a decisão. Não dá pra entender, velho. Eu achei que o JTP tava andando melhor de perseguidor. E, bem, eu sou do tipo de piloto que, ou tipo de juiz, enfim, coloque como quiser, que valoriza mais a perseguição. Eu acho que a perseguição é muito mais difícil de ser executada do que uma liderança. Então, eu sempre peso pro lado de quem fez uma perseguição melhor. Mas, enfim, eu acho que isso que faltou nos juízes, eles entrarem no acordo do que eles queriam, de do que eles estão julgando. Porque se torna muito complicado para os pilotos saber o que eles têm que fazer na pista. Desse jeito, galera, sei lá, era tipo assim, tinha que fazer volta perfeita pra ganhar, porque a decisão do juiz estava muito louca. Essa foi a volta do Jim Kearney com o Dan Burkett, né, o Rad. Na primeira volta os dois zeraram, eles se colidiram e os juízes entenderam que foi culpa compartilhada, foi foi uma situação que ficou bem claro. E aí foram pra segunda volta. O Dan não fez uma volta de líder tão boa ali no comecinho, primeira zona. Foi uma volta bem difícil de julgar, galera, porque quando acontece de os dois zerarem a primeira volta, você tem que julgar somente pela segunda. E aí, como é que fica? Como é que você vai julgar somente por uma volta? Quando um comete um erro muito claro, beleza, é fácil julgar. Mas quando os dois cometem pequenos erros, é difícil você julgar, mano. O Dan não fez uma volta tão perfeita de líder, mas o Jim Kearney também fez uma volta bem ruim de perseguidor. E aí os juízes deram um empate, na sua maioria, mas o Ryan deu vitória pro Dan Burkett. Eles empataram duas vezes, galera. Duas vezes. Foi tenso, galera. Vários empates, teve muito empate nessa etapa. Bem, vamos lá. Chelsea Denofa e Travis Reeder. O Travis Reeder, ele é um piloto experiente, já venceu na Prospec. O Chelsea Denofa nunca venceu na Pro, mas anda demais. Já venceu várias batalhas, várias etapas e inclusive venceu essa etapa. Na minha opinião, ele estava andando muito bem de líder e perseguidor. Estava andando muito bem. Fez muito bem essa primeira zona externa. O Travis Reeder também estava vindo bem, mas comendo um pouquinho de linha. Chelsea Denofa preenchendo bem a segunda e terceira zona externa. Bem agressivo, olha como o carro dele é muito fluido. Inside kill perfeito, mano. Fez uma volta muito top de líder. E o Travis Reeder ali se atrapalhando um pouquinho com o perseguidor, mas foi bastante agressivo também. Conseguiu manter a proximidade durante todo o tempo. Mas no comecinho, na primeira zona externa, pode ver que ele não consegue colar na porta. Ele fica ali mais ou menos um carro de distância. Depois consegue ter mais proximidade, mas em nenhum momento ele colou assim na porta do Chelsea Denofa, sempre ali um carrinho, meio carro de distância. Quando o Chelsea Denofa foi como perseguidor, ele que é meio sanguinário, meio sangue no zóio, né? Olha só, mano, já colou na porta do Travis Reeder desde o começo. Beleza, um pouquinho menos de linha, né? Cortou um pouquinho, mas muito agressivo. Conseguiu manter muito bem a proximidade na primeira zona. Angulou um pouco demais ali, mas manteve a postura do carro. Ficou próximo o tempo todo, somente no finalzinho que ele deu uma distanciada ali, mas conseguiu ainda recuperar essa distância no final. Galera, na minha opinião, assim, ó, julgamento fácil, Chelsea Denofa ganhou com certeza. Os dois fizeram uma boa volta de líder, muito boa, sem erros grandes, preencheram todas as zonas. Dá até pra dizer que o Travis andou um pouquinho melhor de liderança, mas muito detalhezinho. Só que de perseguidor, cara, o Chelsea Denofa andou muito melhor, mas muito melhor. Foi, tipo assim, sei lá, 10-8. Tá pra vocês verem o comecinho da volta. Olha só como o Chelsea Denofa já encaixa no ângulo ali, ó, na proximidade. O Travis Reeder como perseguidor sempre mais distante e o Chelsea Denofa engolindo praticamente o Travis Reeder. E a decisão qual foi? Empate. Chelsea Denofa, empate. Sério, eu não consigo entender onde os caras estão vendo empate nas paradas aí, velho. O Ryan tá até bastante coerente assim no julgamento dele, mas cara, os outros dois juízes não estavam... Não sei se eles estavam julgando outro esporte, mas eles não estavam em sintonia nessa etapa. Não estavam mesmo. Cara, uma outra batalha que eu achei bastante polêmica, assim, que não sei se foi uma decisão muito justa,
foi Chris Fosberg e Jeff Jones. Chris Fosberg fez uma boa volta de líder. O Jeff Jones, apesar de ele se manter próximo, e parecia que ele tava perdido como perseguidor, comendo muita linha, sabe? Ele tava meio doido assim atrás, ele chegava, se distanciava, aí vinha, cortava a linha. Olha a distância que ele tava do Chris Fosberg no final ali também. Não foi uma boa volta de perseguidor e o Chris não cometeu nenhum erro absurdo assim, como líder, na minha opinião. O único detalhe é que o Chris não passou tão profundo na segunda zona externa, olha só, mas ele ainda conseguiu preencher. A terceira também preencheu bem, inside passou bem próximo. Cara, foi uma volta muito boa de líder, não vi nada assim, meu Deus. E o Jeff Jones atrás, sei lá, não gostei da perseguição dele. Se inverter os papéis, Chris Fosberg de perseguidor, Jeff Jones também fez uma volta boa de líder, bem próximo na primeira zona. O Chris Fosberg não conseguiu colar no carro da frente, mas sem roubar linha, com um ângulo parecido. Aí ele conseguiu mais proximidade, fez uma transição bem fluida, conseguiu chegar perto do Jeff Jones. No finalzinho ali encostou na porta, bem mais próximo. E olha o resultado. Empate e Jeff Jones. Eu até entendo o empate, realmente foi uma batalha difícil. Um errou ali, outro errou ali. Mas, cara, em nenhum momento vitória do Jeff Jones. Eu não consigo ver aonde que ele conseguiu vencer nessa batalha. Eu não sei se eles estavam num ângulo muito diferente, mas eles têm as mesmas câmeras que a gente tem também de público. Cara, eles estavam vendo alguma coisa que a gente não tava vendo, porque tava muito estranho as decisões, galera. Sério, o Jeff Jones ganhar essa batalha não faz sentido nenhum. Óbvio que dois juízes decidiram pelo empate. Empatou. No desempate, galera, aconteceu uma coisa bem peculiar, que é o motivo pelo qual eu e muita gente não usa amortecedor na tampa traseira do capô, do porta-mala e do capô. Olha só, o capô se abriu sozinho no meio da volta. E aí o que aconteceu? Perdeu a batalha. Dá pra ver ali, bem bonitinho, os amortecedores da tampa do porta-mala. Por isso que a gente usa cabo de vassoura, galera, porque isso aí nunca acontecia no meu carro, porque a força, ela faz com que a tampa baixe. Como a tampa é levinha, de fibra de carbono, o amortecedor levantou ela. Top, né? Perdeu a batalha. E no capô aí, claro, tem que esquecer aberto, né? Mas mesmo assim, o amortecedor forçando para cima poderia causar abertura caso não tivesse bem presa a presilha, enfim. Eu prefiro usar o cabo de vassoura. Galera, agora vamos para Chelsea Denofa e Ryan Tuerck. Essa batalha, ela foi praticamente fácil de julgar, porque o Ryan quebrou, ele não conseguiu dar a segunda volta. Mas eu quero pontuar esta situação. Foi bem parecido com o Kazuya Taguchi. O Chelsea Denofa, ele dá uma desacelerada ali com o carro, nada muito agressivo, ele dá mais ângulo. E o Ryan Tuerck acaba rodando sozinho. Ele quebrou o carro dele. Mas os juízes, eles se atentaram muito antes mesmo de saber que tinha quebrado o carro. Então pra eles essa informação lá não tinha chegado, ela não importava. Eles queriam tentar entender o que tinha acontecido. Se foi o Chelsea Denofa que ocasionou o acidente, a rodada do Ryan, ou se foi o Ryan que rodou sozinho. O que dá pra ver ali, nitidamente, é que de fato o Chelsea dá mais ângulo, desacelera um pouquinho o carro para ele conseguir fazer a curva. E o Ryan, ele acaba, não sei se ele chega a encostar, mas a questão é que ele rodou sozinho. Os juízes deram a culpa para o Ryan Tuerck, não foi culpa de Chelsea Denofa. E aí vamos para a batalha mais polêmica do final de semana, que exigiu muita atenção dos juízes, muito julgamento, que foi do Dylan Rude e do Matt Field. Vamos lá, Matt Field começou como líder. Foi uma boa volta, eles já tinham feito um empate na volta anterior, empataram. Na minha opinião, até nessa volta o Dylan tinha dado um pouquinho melhor, mas os juízes decidiram pelo empate. Foi uma volta bonita, de líder, perseguidor, enfim, os dois estavam andando muito bem. Eu nem vou mostrar porque é inteira, porque o que interessa é a segunda volta. Quando o Dylan Rude foi na frente, o Matt Field foi atrás. Olha o que acontece na primeira zona externa, galera. O Dylan vem muito profundo, vem quase que lambendo o muro. O Matt Field vem colando, porque ele sabia que já tinha o empate, né? Já tinha acontecido. Ele sabia que o Dylan tinha feito uma volta boa de perseguidor e ele veio muito colado e rodou.
Os juízes analisaram atentamente esta volta e eles, de primeiro momento, eles não viram a tocadinha do Dylan no muro. Só depois, analisando novamente, que eles viram essa tocada bem suave, mas muito suave, porém suficiente para fazer com que o carro do carro do Matt Field rodasse. Olha só em câmera lenta, mano. O Dylan dá uma encostadinha suficiente para bater no carro do Matt Field e fazer com que ele rodasse. Foi bem difícil dos juízes julgarem. Posteriormente, o Matt Field postou uma câmera on-board desse momento. E aí fica bem claro que, de fato, encostou o carro do Dylan no Matt Field. A questão é, o quanto que encostou? Será que foi suficiente? Será que essa... Mano, o carro dele balançou muito pouco. E o que eu quero chegar nesse ponto é, por mais que o carro do Dylan tenha balançado milimetricamente, será que a culpa da rodada foi dele, não foi do Matt Field? Porque se a gente colocar nesse sentido, então a gente dá a oportunidade do perseguidor colar no cara da frente e qualquer movimento brusco que ele fizer, a culpa é do líder. Eu achei isso um pouco tendencioso e perigoso até para futuras batalhas, porque vai abrir um precedente de que o líder ele tem que fazer uma volta perfeita, uma volta de 100 pontos. É o que os juízes pedem, só que é muito difícil de executar. Eu não sei, eu fiquei bastante indeciso nessa volta. Eu não sei se foi a decisão correta. Todos os juízes votaram unanimemente pela vitória do Matt Field, colocaram a culpa no Dylan Hughes. Só que, sei lá, galera, eu achei muito suave a mexida no carro do Dylan Hughes. Não chegou nem a arrancar o para-choque. Então eu não sei se foi a decisão certa. Enfim, até agora não tomei um ponto de vista se foi ou não a vitória. Depois disso, o time, a equipe do Dylan Hughes abriu um protesto, porque eles disseram que... Deixa eu até mostrar pra vocês. Eles alegaram que o Matt Field tinha encostado no Dylan Hughes, que fez com que ele subisse na primeira zona, né? Subisse no bank e acabasse encostando no muro. Os juízes definiram que eles não podiam ter certeza se realmente houve esse contato, mas que, independente disso, o Dylan, no início da volta, ele pisou no freio. Ele fez o left foot brake, né? Quando ele acelerava, ele pisava no freio também, o que desacelerou o carro e fez com que o Matt Field encostasse nele. Então, de qualquer forma, a culpa seria do Dylan Hughes. E aí, a vitória foi do Matt Field. Na final, acabou tendo uma encostadinha ali e tal. A vitória do Chelsea de novo. Eu vou mostrar pra vocês como é que foi a final. O Matt Field, como eu falei pra vocês, estava andando muito o final de semana inteiro. O moleque estava andando demais. Na final, mostrou pra que veio, né? Primeira zona externa preenchendo muito bem. Olha só como ele passa muito próximo do muro. Deu aquela flipadinha ali para tirar a velocidade. Usou um pouquinho o freio de mão. Na transição também usou o freio de mão. E aí foi aonde o Matt Field encostou. Aí eu quero levantar um ponto. Veja bem, nesse momento dá pra ver como o carro do Chelsea de novo, ele deu uma... baixou a suspensão. Ou seja, ele deu uma usadinha no freio. Por mais suave que fosse, ele usou o freio. Beleza. Nesse momento ele usa o freio de mão, certo? Ele usou o freio de mão numa zona onde ele não poderia usar o freio de mão. Aqui ele não pode usar o freio de mão. Só fez um ajustezinho no carro, beleza, mas é suficiente para atrapalhar o Matt Field. Porém, na transição, o Matt Field encosta no carro do Chelsea de novo, bate no para-choque. Ele angula demais com esse toque e os dois, eles têm uma colisão. Será que aquele freio de mão do Chelsea de novo não ocasionou esse toque? Essa é a questão que a gente começa a levantar. E aí, galera, o drift começa a se tornar muito chato. Começa a se tornar um esporte Nutella. Nada pode mais encostar, não pode mais usar o freio de mão. Agora aqui, mano, tá se tornando chato. E eu acho que se continuar assim, vai acabar com o drift, sério. Eu acho que os pilotos, eles têm que ser mais livres para encostar, para dar toquinho, porque essa é a graça do drift, né? É assim que o drift se tornou famoso. O toque faz parte do show. Sempre foi deixado muito claro no drift que o contato faz parte do esporte. E aí entra aquela questão:
O perseguidor ele pode encostar no líder se ele não desestabilizar o carro, beleza? Beleza. Mas e se o líder cometer algum errinho e atrapalhar o perseguidor? Então, quer dizer que o perseguidor pode atrapalhar o líder? Mas, mano, é muito confuso e eu acho que assim, ou a gente coloca alguma coisa, tecnologicamente falando, para ajudar nesse sentido, e eu não tô falando de sistema de pontos, eu não tô falando daqueles robôs que mediam distância, ângulo, velocidade, que aquilo ali não funciona. Eu tô falando de mais recursos para os juízes poderem analisar melhor as voltas, porque tá muito difícil analisar as batalhas da Fórmula Drift com o equipamento e câmera que a gente tem. Por exemplo, o Matt Field postou esse onboard e deixou muito claro que de fato houve o contato. O drone não conseguia mostrar essa intensidade da colisão. Então por que será que não colocar uma câmera dentro de todos os carros mostrando o que acontece lá dentro? Mais equipamento para mostrar se há ou não contato. Eu sei que eles estão melhorando nesse sentido, estão colocando mais câmera, mas a gente não tem acesso a essas câmeras. Essas câmeras elas são para pós evento, né? Para tipo assim, gravação de material de marketing e tudo mais, de propaganda. Essas câmeras elas precisam estar disponíveis para os juízes. Drone que estão fazendo, por exemplo, na Fórmula Drift, aquele drone de cima, acho que a Fórmula Drift já tem que começar a fazer a tempo, porque aquilo ali ajuda demais a ver a linha dos carros. Eu acho que pro Drift continuar nesse nível que ele tá, principalmente lá fora, tô falando de Fórmula Drift, né, galera? Precisa ter mais recurso tecnológico, porque os carros estão evoluindo muito, os pilotos estão evoluindo muito, só que as câmeras ainda estão na época da idade da pedra, né, galera? Então precisa melhorar equipamento para os juízes entenderem o que está acontecendo, porque senão a gente vai ver torcida vaiando, piloto chateado com decisão. Isso vai acontecer muitas vezes se eles não tomarem esse cuidado de fazer algo a respeito da tecnologia. É isso aí, galera. Bem tensa essa etapa da Fórmula Drift. Eu sei que muitos pilotos não concordaram com as decisões, muita gente reclamou aí, né? Não abertamente, mas enfim. E vamos ver o que eles fazem para a próxima, se eles vão tomar alguma decisão ou não. Beleza? Esse vídeo foi bem longo. Meu editor, beijo. Mas é porque a etapa foi bem demorada, teve muito empate, muita batalha polêmica. Cara, foi tenso. Bem, lembrando, galera, que a ideia aqui não é criticar ou não o juiz, até porque os caras lá estão numa posição que eu não gostaria de estar. Eu sempre falo, o cara tá na pele do juiz, é tenso, porque ele tem pouco tempo, ele não tem esse tempo do mundo igual a gente tem aqui para analisar, voltar. Ele tem, obviamente, esse tempo, mas é tudo muito mais corrido. Existe uma pressão para dar o resultado, porque a live tá acontecendo, o evento tem que acontecer e, obviamente, às vezes eles cometem erros, tomam decisões erradas. É normal, por isso são 3 juízes. Nessa etapa eu achei que cometeram erros demais, decisões bastante polêmicas, e espero que na próxima eles melhorem isso, tentem ver alguma forma de não digo cometer tantos erros, mas de tomar decisões mais corretas. Beleza, galera? Deixando o vídeo por aqui, não se esqueça de deixar aquele like, espero que vocês tenham gostado. Tamo nós, é junto, tamo nós, é isso, fui!